mexe comigo, algo que me faz a curar. Um falar que vem direto do coração de Deus é como um tiro certo que vai trazer o seu para o seu reino e glória. Eu ouso um falar que faz arder meu coração, que mexe os meus pés e quebra toda a tradição. Põe-me no caminho certo e dá a direção, mensagem de perto com toda a convicção. O que Deus quer na terra, eu mergulho nesse rio da graça. Estou imerso na sua palavra, ela traz poder, libertação e cura, e me dá coragem para ir às ruas. Vou abandonar a minha velha casa, com Deus fazer uma nova morada, e nas ruas resgatar os seus amados, para a igreja edificarmos lado a lado. A palavra profética é falar de Deus na terra, através dos profetas que Ele usa em cada era. Se a mente está cética, hermética, até mesmo caquética, mergulhe sem medo. Nunca é muito cedo, não há segredo. Se entregue à palavra e derrube seus conceitos. Eu mergulho nesse rio da graça, estou imerso na sua palavra. Ela traz poder, libertação e cura, e me dá coragem para ir às ruas. Vou abandonar a minha velha casa, Deus fazer uma nova morada, e nas ruas resgatar os seus amados, para a igreja edificarmos lado a lado. A palavra profética é o falar de Deus na terra, através dos profetas que Ele usa em cada era. A tua mente está cética, hermética, até mesmo caquética, mergulhe sem medo. Nunca é muito cedo, não há segredo. Se entregue à palavra e derrube seus conceitos. Eu mergulho nesse rio da graça, estou imerso na sua palavra. Ela traz poder, libertação e cura, e me dá coragem para ir às ruas. Vou abandonar a minha velha casa, com Deus fazer uma nova morada, e nas ruas resgatar os seus amados, para a igreja edificarmos lado a lado. Ouço um falar que mexe com minha estrutura, que me liberta, que me salva, que me traz a cura. Um falar que vem direto do coração de Deus, é como um tiro certo que vai trazer os seus para o seu reino e glória. Eu ouso um falar que faz arder meu coração, que move os meus pés e quebra toda a tradição. Põe-me no caminho certo e dá a direção, me faz seguir de perto com toda a convicção. O que Deus quer na terra, eu mergulho nesse rio da graça, estou imerso na sua palavra. Ela traz poder, libertação e cura, e me dá coragem para ir às ruas. Vou abandonar a minha velha casa, com Deus fazer uma nova morada, e nas ruas resgatar os seus amados,
para a igreja edificarmos lado a lado. A palavra profética é o falar de Deus na terra, através dos profetas que Ele usa em cada era. Se a mente está cética, hermética, até mesmo caquética, mergulhe sem medo. Nunca é muito cedo, não há segredo. Se entregue à palavra e derrube seus conceitos. E derrube seus conceitos. Eu mergulho nesse rio da graça. Estou imerso na sua palavra. Ela traz poder, libertação e cura. E me dá coragem para ir às ruas. Vou abandonar a minha velha casa, com Deus fazer uma nova morada, e nas ruas resgatar os seus amados, para a igreja edificarmos lado a lado. A palavra profética é o falar de Deus na terra, através dos profetas que Ele usa em cada era. Se a mente está cética, hermética, até mesmo caquética, mergulhe sem medo. Nunca é muito cedo, não há segredo. Se entregue à palavra e derrube seus conceitos. Eu mergulho nesse rio da graça. Estou imerso na sua palavra. Ela traz poder, libertação e cura. E me dá coragem para ir às ruas. Vou abandonar a minha velha casa, Deus fazer uma nova morada, e nas ruas resgatar os seus amados, para a igreja edificarmos lado a lado. Senhor Jesus. Vamos ler a leitura bíblica? Todos de pé, por favor. Em reverência. Ezequiel 33, versículo 33. Amém. Agora o 34, 6. Trinta e quatro, 11. Amém. Capítulo 36, versículo do 26 ao 28.
Senhor Jesus. Amém. Amém. Senhor Jesus. Amém. Senhor Jesus. Amém. Nós chegamos à mensagem número 8. Mensagem número 8 que tem como título Ainda Não Está Aqui. Mas o título chega já, né, Francélio? Amém. Senhor Jesus. Já. Colocar aqui. Amém. Aí. Amém. Vamos ler esse título aí? A restauração do povo de Deus revelada no livro de Ezequiel. Amém. A restauração do povo de Deus revelada no livro de Ezequiel. Nós vimos essa semana alguns aspectos, né, da história do povo de Israel. Também ocorre na era da igreja no plano espiritual. Então, tudo que se fala, né, com respeito àquele povo, àquela nação de Israel, também muitos aspectos daquelas experiências também ocorrem hoje nos planos, né, espiritual. Quando Deus falou para Abraão, né, que a descendência dele seria como, né, a areia no mar e as estrelas do céu, Deus estava falando para ele sobre duas descendências, né, uma terrena e outra celestial. Uma se referindo, né, à descendência do povo de Israel, segundo, né, da carne de Abraão, descendência mesmo, né? E a outra descendência celestial, representada pelas estrelas dos céus, que também, né, vem de Abraão, que foi o primeiro, né, a crer. É assim? Lá em Romanos ele fala, né, Paulo fala, ele creu em Deus e isso lhe foi imputado para justiça. Então, primeiro, né, a crer, Abraão. E todos os outros que posteriormente, né, vieram a crer, fazem parte dessa descendência também. Nós somos os da fé. Amém? Essa descendência, né, que se refere às estrelas do céu, é a descendência da fé. E a igreja. Então, muitos aspectos de que aconteceu, né, com aquele povo, tá certo? Também ocorre na era da igreja, conosco, né, no plano espiritual. Senhor Jesus, né, nós vimos que Deus, né, criou os céus, a terra, né, e todos os povos são dele. Mas as nações, nós vimos que se tornaram, né, idólatras. Deus criou tudo, céus, terra, né, e o homem. Todas as nações, tá certo? Mas as nações se tornaram idólatras. Nós vimos isso na experiência de Abraão, por exemplo. Quando Deus chamou Abraão, onde Abraão estava? Em Ur dos Caldeus, uma terra de idolatria. E é por isso que quando Deus o chama, Deus diz, só sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, e vem para a terra que eu te mostrarei. Desconectou de Deus e se afastou para longe de Deus, tendo o domínio, né, vamos dizer assim, do conhecimento do bem e do mal, do certo e do errado.
Então eu sei o que é bom e o que é ruim, Lucimar. Você acha que eu sabendo, eu vou cair no que é ruim? Cai caindo mesmo, porque o conhecimento não é suficiente, tá bom? Não é suficiente para nos dar força para não fazer, certo? O que a gente sabe que não deve ser feito. Parece que quando você sabe que uma coisa não deve ser feita, aí é que você é puxado e atraído para fazer o que não deve. Você lembra da experiência de Paulo lá no capítulo 7, né? 8. Capítulo 8, 7, no final do 7 para o início do 8, Romanos, ele diz assim, desventurado o homem que sou, né? Quem me livrará do corpo desta morte? O bem que eu quero fazer, eu não faço, olha só, mas o mal que eu não quero, esse faço. Então, se o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero, eu faço, então já não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Então passou com a desconexão, passou a habitar algo dentro do homem, dentro do ser humano, que o leva a fazer, mesmo conhecendo, olha só, o bem e o mal, o leva a fazer o que é mal. Se você não faz o bem que você prefere e faz o mal, puxa, aí fica o desespero grande, não é assim? E é um desespero, é uma luta grande, é uma luta que Paulo estava falando aqui, que tem, né, no interior dele, que são leis que atuam sobre nós, que nós não temos força suficiente em nós mesmos para vencer a lei do pecado e a lei da morte. Ainda tem a lei da mente também, né? Que você quer fazer o bem com a sua mente, mas você não faz. Então isso aí já é outra coisa, só para mostrar, né, para nós, a situação em que o homem caiu, quando se desconectou de Deus, e mostra onde ele, né, foi parar. Na verdade, toda a humanidade na época, né, de Abraão, irmão, não existia um sequer que não tivesse, né, enveredado pelo caminho da idolatria. Todos os homens estavam adorando ídolos. Você acha que se tivesse um só que adorasse a Deus, você acha que Deus ia chamar Abraão? Lá na terra de idolatria? Não tinha, nenhum sequer. E Deus chamou Abraão, graças a Deus esse homem atendeu o chamado do Senhor. Ele saiu, ele deu até o primeiro passo, né? Saiu dos caldeus e parou ali numa terra, foi necessário, parou em Harã, né? Foi necessário parar ali, e ali quando ele parou ali, parece que ele gostou. Aí foi necessário o seu pai morrer para poder ele ir e dar o segundo passo. Né? Tera morreu e ele teve que ir. Olha, vem para a terra que eu te mostrarei. E Deus aparece de novo. Vem para a terra que eu te mostrarei. Vem para Canaã. Então essa promessa que Deus fez a Abraão também, que dele, né, sairia uma grande nação que também herdaria, né, a terra de Canaã. Deus cumpriu essa promessa quando resgatou o povo ali do Egito, o povo de Israel, do Egito. Deus tira aquele povo do Egito, certo? Para levar para onde? Para a boa terra, para cumprir a promessa que ele havia feito a Abraão. E ele diz mais que ele tirou aquele povo, vamos lá para Êxodo 19, versículo 4. Êxodo 19. Capítulo 19, versículo 4, diz assim: tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águia, e vos cheguei a mim. Senhor Jesus. Então, essa figura aqui, você vê como esses aspectos, né, que aconteceu com o povo lá no Israel, no Antigo Testamento, eles ocorrem também hoje no plano espiritual, certo? Deus
certo? Nessa era, na era da igreja, Deus também nos tirou desse Egito, que é representado, né, pelo mundo. O mundo é o Egito, certo, irmãos? Tanto no aspecto material, Deus nos tirou, como também nesse aspecto religioso, da idolatria. Deus também, né, nos libertou. E você acha que foi fácil para Deus fazer isso conosco? Lá Deus enviou Moisés, né? Mas aqui no Novo Testamento ele precisou enviar quem? Seu próprio filho, não é assim? Seu filho. E Moisés não foi morto, pendurado na cruz, não, né? Jesus foi morto, pendurado numa cruz, certo? E nós vemos, né, tantos milagres também que estão registrados que Jesus ele fez. Na verdade, fez tantas coisas que João fala lá no livro, no Evangelho, né, que no final do Evangelho de João, ele diz, olha, se todas as coisas que ele fez fossem registradas no mundo inteiro, não caberiam, né, os livros. Porque não foram só naquela época, tá bom? Que ele fez. Irmão, imagina aí, tudo que esse Jesus já fez até hoje, 2000 anos. Quantas bilhões de pessoas, né? Quantos bilhões de pessoas já tiveram experiências com esse Jesus? Se cada pessoa relatasse em um livro o que ele fez na vida delas, você acha que caberia? Então ele nos tirou, acho que lá em Gálatas, que diz que morreu pelos nossos pecados, ele morreu pelos nossos pecados para nos desarraigar deste mundo perverso. Então o mundo é perverso. Eu não estou falando o planeta Terra é perverso, tá bom? Estou falando o mundo, é um sistema que é montado pelo inimigo de Deus, tá certo? Que o objetivo desse sistema montado é roubar, matar e destruir o homem para o propósito de Deus. Esse é o principal objetivo do sistema. Às vezes a gente dá muito foco ao inimigo, a Satanás, né? Quando ele diz Satanás, você corre, vamos dizer, léguas, né? Olha, quem está ali é Satanás, você não encosta nem perto. Mas quando tem ali um sistema bem bonitinho que atrai você, você nem percebe. Nem percebe muitas vezes, né? Mas ele morreu pelos nossos pecados para nos desarraigar desse mundo perverso. Então, arraigado quer dizer que você estava com as raízes, né, assim, fincadas. Seja nesse sistema no mundo, né, material, como os filhos de Israel estavam, né, no Egito, estava lá alicerçado, enfincado, tão arraizado, que lá do outro lado, do Mar Vermelho, no deserto, eles diziam, quem dera, né, está comendo dos melões, dos pepinos, lá do Egito. Está vendo aí? Né? Quem aqui já teve saudade de alguma coisa que deixou lá no mundo? Quem aqui já teve? Quando você olha para um lado, tem um desfrutando, né, dos melões, dos pepinos. E passa na esquina, tem um cara mais feliz do mundo, né? Cantando, bebendo. Eu disse, rapaz, parece que o cara é bom demais quando eu estava lá. E agora, né, eu sou crente, nem posso. Quem disse que você não pode, né? Claro que você pode. Se você estiver dizendo, né, que não pode, se estiver com desejo, não, eles desejaram no coração, eles não voltaram para lá não, tá bom? Porque o mar depois que fechou, a nado eles não conseguiam voltar mais. Mas no coração eles desejavam voltar, né?
para o Egito. Mas aí, irmãos, Deus, ele efetuou um milagre tão grande, né, como eles aqui, com mão poderosa, né? Leia aqui de novo. Senhor Jesus, tendes visto o que eu fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águia e vos cheguei a mim. Deus resgatou aquele povo, fez aquele povo, né, passar pelo deserto para chegar até a terra de Canaã. Você acha que é fácil andar no deserto? Quem acha que é fácil aqui andar no deserto? Mas Deus disse que levou ele sobre, como vos levei sobre asas de águia. Isso até hoje é a mesma experiência, irmãos. Certo? Quem disse que é fácil viver a vida da igreja? Quem disse que é fácil? Mas Deus está nos levando sobre asas de águia. Sabe, sobre asas de águia quer dizer que você está acima de todos os problemas, de todas as dificuldades. Mas isso nós experimentamos quando estamos aonde? Na presença de Deus. Então, fora da presença de Deus, é difícil e é sufoco, certo? E é sufoco. Mas na presença de Deus é como está sendo carregado sobre asas de águia. Independentemente das situações, se estiver na presença, né, do Senhor, nós vamos nos sentir sendo carregados. Às vezes você pensa que você está indo, né, com as suas forças. Olha o dedinho. É por isso que às vezes porque com as suas forças você não vai muito longe. Você para, né? Você murmura. Aí você não vai muito longe. É por isso que cansa. É por isso que é difícil, né? Muitas vezes está difícil demais, né? Não estou mais aguentando. Não está fácil. Por que não está fácil? Por que não estou aguentando? Porque não está sendo levado sobre as asas da águia. Está sendo levado sobre as asas da águia, está onde? Na presença de Deus. Aí na presença de Deus tudo fica mais fácil. Mas o objetivo de Deus aqui, o propósito, né, de Deus ter tirado esse povo do Egito, qual era? Nós vemos no final do versículo aqui. Esse era o propósito. Tirar o povo, levar o povo, né, sobre asas de águia. Era o quê? E vos cheguei a mim. Então o propósito de Deus, ao ter tirado aquele povo, era ter um povo chegado a si. Olha que coisa maravilhosa, irmãos. Deus quer um povo chegado a si. Amém? Deus quer um povo chegado a si. Você tem uma frase do Alimento Diário que diz assim: o Senhor quer ser um Deus chegado a seu povo. E quer um povo chegado a si. O Senhor quer ser um Deus chegado a seu povo. E quer um povo chegado a Ele. Quem quer aqui ser chegado a Deus? Aí não é um chegado, né? Não é uma gíria, tem uma gíria, né? Tem uma gíria que o povo fala. E aí, chegado? Né? E aí, meu chegado? Diga aí um relacionamento desse com Deus. E aí, meu chegado? E Deus olha para você e diz: tem hoje não. E aí, meu chegado? Não é isso, irmão. Chegado quer dizer íntimo, né? Povo íntimo que conhece o coração de Deus. E que Deus também conhece o seu coração. Deus conhece o nosso coração mais do que
Qualquer um de nós. Certo? Mais do que nós pensamos, imaginamos. Deus conhece o nosso coração. Mas Deus quer que nós conheçamos, né, o seu coração. Para isso, nós precisamos o quê? Nos achegar a Deus. Senhor Jesus, Deus quer aproximar-se de você e quer que você se aproxime dele. É isso aí, amém? Agora diga para quem está do seu lado, Deus quer se aproximar de você. E quer que você se aproxime dele. Agora fala também. Senhor Jesus. Você percebe como é a mesma, irmãos, o mesmo sentimento de Deus. Olha só como é, né, como eu falei no início. Isso ocorre, essas experiências, tá certo? Ocorre no plano espiritual hoje. Na verdade, a realidade de tudo aquilo, Deus quer mostrar para nós hoje. Eu não sei qual é o versículo que diz assim: que nação há que tenha um Deus tão achegado a nós, quando todas as vezes que o invocamos? Não é assim? Irmãos, que nação há, diz assim, que tenha um Deus tão chegado como nós? Aí assim, todas as vezes que o invocamos. É por isso que a Bíblia, né, é repleta de versículos que mostram sobre invocar o nome do Senhor. Tá bom? Você se aproxima, você se achega ao Senhor e o Senhor também se achega a você. E aí quando estão próximos, aí vocês começam a conhecer a intimidade um do outro. Certo? Por exemplo, num relacionamento, quanto mais próximos, mais você conhece a intimidade, né? Os segredos um do outro. Marido e mulher, né? Amém. Pode soltar aí, Franciele, esse versículo aí. 4:7 diz assim: pois que grande nação há que tenha Deus tão chegados a si como o Senhor nosso Deus, todas as vezes que o invocamos. Aí o versículo na íntegra, né? Oh, Senhor Jesus, amém. Senhor Jesus, amém. Você falou o versículo, agora eu saí do meu raciocínio, esqueci o que eu estava falando. Sim, está certo, obrigado. Marido e mulher. Né? Então, marido e mulher, quando eles são namorados, ainda não se conhece tanto, né, na intimidade. Mas quanto mais eles se aproximam, né, mais eles vão se conhecendo, mais vão se conhecendo. Quanto mais eles se achegam, né, um ao outro, mais eles se conhecem. A mesma forma é a nossa experiência com Deus. Quanto mais nos aproximamos, né, de Deus, mais conhecemos Deus. Quanto mais você permite que Deus também se aproxime de você, mais você também conhece a Deus. Tá bom? Então, como? O que fazer, né, para ter um Deus assim chegado a nós, tão chegado a nós? Essa semana nós vimos, e o versículo 19, esse capítulo 19 de Êxodo, versículo 5 e o 6, ele nos dá a resposta. Certo? O que fazer para ter esse Deus tão chegado a nós? O 5 diz assim: agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. São estas as palavras que falarás aos filhos de Israel.
Então, como é aqui o segredo? Qual é o segredo aqui? É ter esse Deus tão chegado. Irmãos, ouvir diligentemente a voz do Senhor e guardar a sua aliança. Esse é o segredo, né? Ouvir diligentemente a voz do Senhor. Quem, né, de maneira prática, ouve diligentemente, né, a voz do Senhor. O que é ouvir diligentemente a voz do Senhor? Você tem aí o diligência, rapidez? Tem um sinônimo só esse? Diligentemente, sabe? Oi? Se você tiver, não tem problema não. Mas, diligentemente, nós, na verdade, falando no versículo 50, capítulo 55 de Isaías, 55 é amar, né, com reverência a palavra do Senhor, é ter amor reverente à palavra do Senhor. Isso é ouvir diligentemente, atentar diligentemente à voz do Senhor. Quando você atenta diligentemente, você não ouve por ouvir, você quer entender, compreender o que se está falando. Quando algo, tá certo, lhe interessa, você repete aí, é ou não? Quando é alguma coisa que você, né, lhe chama atenção, você quer realmente saber, o que é que você diz? Não entendi, repete. Você pega só um trechinho, né, que você compreendeu e ficou o resto você... Repete. Você pede para repetir, certo? Porque isso lhe interessa. E você não demora, é com rapidez. Você não demora. Certo? Então, se o Senhor fala para nós, e o Senhor repete muito para você, sabe o que isso quer dizer? Que não estou ouvindo diligentemente a voz do Senhor, sabe? Está repetindo muito, então eu preciso ouvir mais. A mesma coisa. Graças a Deus, porque Deus é um Deus que, né, que repete se eu falar. Se Deus falasse a única vez, irmãos, não repetisse mais, quantas coisas nós já teríamos perdido do Senhor. Mas Deus repete. E isso você vê na própria Bíblia. Né? Deuteronômios, por exemplo, né, é o refalar de Deus. O livro de Deuteronômio, refalar. Muitas coisas são repetidas. Certo? Você vê os evangelhos, por exemplo, olha só, quantas coisas não tem? Que tem em João, tem em Mateus, né, tem Marcos, Lucas e João. Quantas vezes? Certo? A própria Bíblia diz, olha, segurança para vós outros que eu vos fale as mesmas coisas. Porque Deus sabe que muitas vezes nós não estamos, né, ouvindo diligentemente. Mas quando nós ouvimos diligentemente, nós reagimos imediatamente. Pronto, esse é o resultado. Quando ouvimos diligentemente, reagimos rapidamente. E se você não ouve diligentemente, sabe quando é sua reação? Quando o Senhor voltar. Todo mundo vai reagir. Até o mundo vai reagir. Imagine você que é filho de Deus. Todos nós vamos reagir naquele dia. Todos. Certo? Pode até ser como a reação de Esaú. Quem sabe da experiência de Esaú? Ele reagiu. Mas não foi dado mais tempo para ele, né? Não achou mais lugar de arrependimento. Ele perdeu aquilo que Deus
tinha preparado para ele. E Deus tem algo preparado para mim, tem algo preparado para você. Mas se nós ouvirmos diligentemente o que o Senhor tem para nós, nós vamos reagir imediatamente. Certo? Tem muitos adolescentes, né, jovens, participaram, né, desde ontem, no 24 horas, né, na casa dos adolescentes, Sérgio e Lula, ficaram lá, tempo integral, 24 horas, entraram ontem e saíram hoje, né, eles já estavam pulando de alegria, mas é porque conseguiram se libertar de Sérgio e Lula. Não, estão pulando de alegria porque eles estavam vivendo e praticando aquilo que Deus tem falado, né? Diligentemente eles ouviram e praticaram. Agora eu pergunto a eles, vocês se arrependeram? Não. Pode ter se arrependido de outras coisas, né? Mas disso aí eu tenho certeza. Você, né? Lula e Sérgio, será que se arrependeram? Tenho certeza que não. Tiveram, né, experiências, tá bom, irmão? E essas experiências, elas estão sendo registradas. Deus está registrando cada experiência dessa que nós reagimos, né, ao seu falar. Senhor Jesus, então hoje nós temos a voz viva do Senhor falando conosco pela palavra profética, certo? Deus fala. Quando nós ouvimos o falar de Deus, falar vivo de Deus, para o momento atual, porque Deus quer conduzir um povo até um destino. Por exemplo, o povo de Israel, Deus deu as leis, Deus deu os estatutos, certo? Deus deu tudo isso, do capítulo 20, né, acho que é o 23, Deus dá isso para o povo de Israel. Aí no versículo 19, Deus fala isso para atentar diligentemente a sua voz. E essa palavra, né, as leis, os mandamentos, os estatutos, é para que aquela nação ela fosse diferente das demais nações. Era como uma constituição que ia reger aquela nação. Ó, isso pode, isso não pode, isso aqui é assim, isso aqui é assim. E aí muitas constituições das nações são baseadas até, tá certo? Na Bíblia. Na Bíblia. Mas que essa palavra que Deus falou que foi escrita, não anulou o falar de Deus, que Deus dava direção ao povo para conduzir o povo no deserto até a entrada na boa terra. Nós vimos isso lá em Números, né? Que segundo o mandado do Senhor, por intermédio de quem? De Moisés. Segundo o mandado do Senhor, é sempre assim, o povo partia. Segundo o mandado do Senhor, por intermédio de Moisés, o povo parava, acampava. Esse mandado aqui é boca no original. Segundo a boca do Senhor, eles paravam. Segundo a boca do Senhor, eles se punham em pé e marchavam como um exército. Todas as tribos, nenhuma tribo tinha autonomia. Olha só, nenhuma tribo tinha autonomia para poder dar a direção, tomar a direção por si só e ir para a terra de Canaã. Até porque eu digo a você, sabe quando ela chegava? Nunca. Certo? Nunca chegaria lá. Da mesma forma somos nós, hoje. Do mesmo jeito, no Novo Testamento, Deus nos deu o quê? Deus nos deu a Bíblia. A Bíblia foi dada por Deus para nos conduzir. Hoje é como a nossa Constituição que nos mostra os princípios para a nossa vida cristã aqui na terra. Mas isso também não anula, tá certo? O falar de Deus que nos dá a
direção para nos conduzir à boa terra, à entrada no reino. Deus também está nos conduzindo para entrar no reino, no descanso, amém? No descanso. Então, perguntar para vocês, a Bíblia é o falar de Deus? Sim, claro. Mas Deus é o Espírito, e o Espírito, assim como aquela nuvem que conduzia o povo de Israel no deserto, lembra da nuvem? Quando a nuvem se levantava, o povo? Quando a nuvem parava, o povo parava. Então essa nuvem hoje é quem? É o Espírito. Tá certo, irmãos? Quando o Espírito, dá uma ordem, e por meio de quem o Espírito fala? O Espírito, será que vai falar aqui? Quem diz que o Espírito fala uma voz, que está todo mundo aqui? O Espírito não fala assim, irmãos. O Espírito fala por meio de homens. Certo? Por meio de homens. E Deus, certo? Assim como conduziu o povo do Egito ali até a terra de Canaã, Deus também usa, tá certo? Uma pessoa para nos conduzir até o reino. Até o reino. A gente precisa estar com o espírito sensível e atento à direção que Deus está nos dando. Essa frase que tem aqui, que eu peguei aqui, ó. Precisamos perceber que a voz do Senhor é sempre uma, olha só, palavra. Precisamos perceber que a voz do Senhor é sempre uma palavra que traz uma ordem para ser executada pela igreja. Amém? A voz do Senhor é sempre uma palavra que traz uma ordem para ser executada por meio da igreja. E aí nós ouvimos essa ordem e nós executamos. Certo? Precisamos estar atentos, à voz do Senhor. Qual é a direção que o Senhor está dando? É claro que a direção que Deus vai dar nunca, irmão, vai ser contrário, ao que a Bíblia, tá certo? Tem mostrado que toda direção que Deus dá, que o Espírito dá, é pautado certo? Em sua própria palavra. Serve como base, a Bíblia serve como base para Deus dar a direção para nós. Mas Deus fala no momento, quem leu essa parte? A palavra de Deus, é para o momento, para o momento certo, Deus dá a palavra certa para o momento certo. É isso, Deus dá a palavra certa para o momento certo. Não precisa estar atento a isso. Deus dá a palavra certa para o momento certo. Lembra daquele versículo lá de Isaías, que ele faz a chuva, assim como a chuva, e a neve, desce do céu para regar a terra, e não tornam sem que, produza. Assim também a palavra que sair da minha boca não tornará para mim vazia, mas produzirá aquilo para o que a designei. Na versão King James é mais, é melhor de compreender, de entender esse versículo. Mas é esse sentido, tá bom? Então a palavra de Deus, quando Deus fala a sua palavra certa, no momento certo, é para produzir aquilo que Ele está querendo, tá bom? Que Ele está querendo. O que Deus está querendo produzir agora nesse momento final? Deus está querendo produzir vencedores. Deus está querendo produzir, sabe o quê? A edificação da igreja. Deus está querendo produzir, esse exército que vai trazer, o seu reino de volta e vai derrotar esse inimigo e entregar a terra de volta para Deus. Você acha que são quanto por cento da população mundial que vai fazer isso?
Quanto por cento da população mundial vai fazer isso? Se fosse muitos, ele não diria lá em Lucas, né? Não tem mais o pequenino rebanho, pois o Pai agradou-se em dar-vos o seu reino. Então, um pequenino rebanho que ouve o falar vivo de Deus, a direção que Deus está dando, e ele segue a direção, e certamente, certo? A palavra é quem faz a obra de Deus. É a palavra de Deus quem faz a obra de Deus. Irmãos, a palavra é quem executa a vontade de Deus, tá bom? É a palavra de Deus, não é a palavra de homem quem executa. Então, se você está ouvindo a palavra, que essa palavra está executando a vontade de Deus, é porque essa palavra é de Deus. Mas se você ouve uma palavra, só que é uma palavra bonita, uma palavra que mexe com você, que você gosta, que você ama, mas que não faz a obra de Deus, essa palavra não é de Deus. Tá bom? Mas a palavra está sendo falada da Bíblia. A Bíblia é de Deus. Sim, é de Deus, mas a gente precisa dar atenção à direção de Deus. É o falar vivo de Deus. A gente precisa, né, perceber qual a direção que Deus está dando para todas as igrejas nesse momento final. É essa direção que vai nos salvar, nos manter perseverando até o fim. Sabe lá em Mateus, quando ele fala, olha, aquele porém que perseverar até o fim, esse será... É perseverando como? Quem perseverou até o fim no deserto, para entrar na terra de Canaã? Quem perseverou até o fim? Quem sabe? 2 pessoas. De 600 mil homens. 2 perseveraram até o fim. Aí a Bíblia diz mais assim, porque neles havia o quê? Um espírito diferente. Vendo aí? O restante, todos os demais, morreram no deserto. Morreram no deserto. Mas Caleb e Josué, se você ler a experiência de Josué sempre estava do ladinho de quem? Do profeta Moisés. Sempre. Quando Moisés entrava na tenda, Josué estava lá fora, sentado, né? Quando Moisés saía, Josué estava nos pés de Moisés. Quando Moisés foi subir o monte, você lembra? Josué ia também. Aí Moisés disse, fica aí, que quando eu voltar, você pode não suportar o que eu vou ver, eu vou ouvir lá em cima. E de fato, você lembra quando Deus falou ali, relâmpagos, e o povo diz, olha, vai você, fala com Deus, e nós vamos ouvir você. Foi assim ou não que o povo falou? Foi sim, foi. Dessa maneira aconteceu. Então Josué, olha só, Josué tem um espírito diferente, por quê? Porque ele estava próximo de quem? Daquele que recebia a palavra de Deus e transmitia. E ele tinha, né, a convicção, a certeza que o que Moisés falava era de quem? De Deus. É tanto que ele foi escolhido por Deus para poder fazer o povo, né, entrar na terra de Canaã. Tá bom? Então, o espírito diferente é um espírito que ouve o falar de Deus por meio do profeta e executa. Não questiona, irmão. Todos aqueles que duvidaram, que questionaram, que murmuraram, eles morreram no deserto. Todos eles. Não ficou um sequer. Todos eles. E o que eles diziam? Olha, você trouxe nós para cá para a gente morrer, que nossos filhos morrer tudo no deserto. Você é um matador. Falaram assim com Moisés, você é um nojento, você vai matar nossos filhos. E a murmuração era grande. Trazendo para a linguagem de hoje, né? Nordestina e angicana. Você é um nojento, né?
Você nos trouxe para cá para matar a gente aqui. Vai matar nossos filhos. Aí Deus disse, olha, os seus filhos, eles vão entrar e ver a terra. Vocês não. Está vendo como Deus fez? Dessa maneira. Tá bom? A geração mais nova entrou na boa terra. Mas aquela mais velha, que duvidou, que murmurou, que não creu, eles não entraram, morreram no deserto. Senhor Jesus, né? Precisa, né? Ouvir o falar de Deus, crer no falar de Deus, identificarmos, a gente precisa identificar o falar de Deus. Como eu já falei, o falar de Deus, a palavra de Deus, ela faz a obra de Deus, ela executa a obra de Deus. É ela que faz a obra, não é o homem que faz a obra, é a palavra que faz a obra. Se a gente, né, observar e, né, começar a enxergar isso, nós vamos ver exatamente como ocorre. A palavra que nos move a realizar a obra de Deus. Então, se é ela que nos move, é ela que faz. Você está sendo apenas um canal. Apenas um canal você é e eu sou. Deixa eu ver a hora, né? Porque Jesus. Então eu vou. Tem muita coisa, mas não vai dar, né? Amém. Eu vou deixar aqui agora, né? Vocês querem compartilhar a experiência de vocês? Né? Vocês podem compartilhar a experiência de vocês, que vocês tiveram hoje, e aí a gente pode deixar vocês compartilhar, e aí a gente... Elas fizeram? Foi. Foi. Amém. Se você... Quem saiu hoje? Quem foi para a saída hoje? Levanta. Quem saiu hoje, vem para cá, para frente, Vem para cá, que a gente... Todos os que saíram hoje. Todos. Olha, tem cara nova, tem duas, tá vendo? Estou vendo aqui. Amém, olha aí, tem mais. Amém. Tem um microfone para Israel? Israel está aqui, é o primeiro, ele vai falar, é o primeiro logo. Olha como foi a experiência de ter passado essas 24 horas lá. Se quiser compartilhar como foi a experiência da saída, também compartilha, tá bom? Amém. Amém? Amém, Senhor Jesus. Amém. A gente, né, esses dias lá em Lola, em Sérgio, graças a Deus, tiramos esse tempo, né, para imaginar a palavra do Senhor. Amém. Está sempre presente, né, nas lives, na live do parque também que teve, e sempre imaginando, né, com um grito de guerra. Sim. E foi maravilhoso. Amém. E o que eu estava tocando, né, hoje na live do parque, os irmãos estavam enfatizando muito a comportagem. Hoje precisamos, né, sair às ruas, Sim. que é o que as pessoas estão precisando. Amém. As experiências, né, são maravilhosas. Se a gente vê, a gente não tem capacidade, né, de discernir como é que isso acontece. Só Sim. conseguimos perceber o que acontece quando estamos imersos nessa palavra, Amém. né, que conseguimos decifrar o que os irmãos estão falando. Amém. E tive uma experiência, né, na hora da ceia que a gente foi, que a gente chamou a mulher e o menino, né, o filho dela que chamou ela. E ela estava tomando banho, mas só que ela foi olhar e disse, peraí, que eu já estou indo. E o que eu achei incrível, né, é a disponibilidade que ela teve de receber nós, né, Sim. e também receber a oração. Amém. E graças a Deus, né, oramos por ela. E assim que terminamos, né, de orar por ela, a gente ofereceu o kit, colocou o kit na mão dela e ela falou, pronto, eu passo depois para pegar o alimento diário. E graças a Deus, né, foi uma experiência maravilhosa que nós temos. E questão, né, de passar, né, essas 24 horas imergindo é totalmente diferente. A gente consegue, né, saber o que os irmãos estão falando. Nós conseguimos, né, como eu falei, discernir a palavra profética e na hora de praticar, conseguimos, né, fazer, mas não fazer da nossa própria forma. Conseguimos fazer, né, do que o Senhor Ele quer de nós.
E eu estava também tocando no tutorial do alimento diário, que o irmão falou, né, que o Senhor tem várias ovelhas para apacentar. O Senhor quer apacentar essas ovelhas. E como o Senhor vai apacentar essas ovelhas? Ele nos usa, né, como esses pastores, para apacentar as ovelhas e colocá-la como um rebanho para cuidarmos, né? E graças a Deus, porque temos um objetivo de vida. Tenho aqui uma experiência que a gente estava orando por uma pessoa, aí a gente passou na casa de uma mulher que tinha falado que o filho dela já passou por várias denominações, já foi evangélico, católico e já foi espírita. Senhor Jesus, mas agora ele não está acreditando mais no Senhor. A gente orou por cima disso e ela ela falou que sempre orava por essa causa e estava colocando esse sentimento para orar para o Senhor, Senhor Jesus, fazer o filho dela voltar para a igreja. Amém. Amém. Foi uma experiência muito boa, muito rica, como o Pedro falou, né? E a experiência que eu tive ao sair nas ruas, né, para orar, foi uma senhora, né? O meu grupo era Stephanie e Ana Lídia. A gente chegou na casa dela e perguntou se podia orar por ela, né? Ela disse sim. E estava meio assim, cabisbaixa, né? Meio triste. Aí a gente começou a orar, aí ela se emocionou, né? Aí ela falou, obrigado, foi com certeza Deus que trouxe vocês aqui. Que hoje eu amanheci mal, né? Aí ela também falou, se vocês quiserem aparecer aqui novamente, né? Podem aparecer. Então, as pessoas precisam de pessoas cuidando delas, né? De pessoas que estejam cheias da palavra, né? E quer dizer, sim, e também quando a gente foi assistir a live, tinha ela falando que a gente não deve assim se beneficiar disso, achar que somos nós que estamos fazendo, ou por elogios das pessoas, porque quem está salvando as pessoas é Jesus por meio de nós, né? E também ela estava precisando muito da oração, né? As pessoas precisam de nós cuidando delas para lembrar, porque elas devem estar cheias, a mente cheia, ocupada, e não conseguem encontrar maneira de se achegar, né, ao Senhor. E como nós já temos um pouco dessa experiência no viver, né, a gente pode chegar para elas e fazer isso como a gente faz sempre, essas saídas para orar,
e cada vez mais amolecendo o coração das pessoas, como o Sérgio falou, que existem vários tipos de coração, tem no versículo, o semeador saiu semear e a semente caiu na terra, e eu não vou lembrar direito, mas é isso, a gente tem que cuidar das pessoas e estar sempre imergindo e saindo e orando para todas as pessoas. Amém. Amém, Lelão. Amém. Sempre quando a gente ora pelas pessoas, a gente sempre tem uma experiência diferentes e incríveis. Eu sempre, quando eu fui olhar para as pessoas, sempre estava meio para baixo, coisa. Mas quando a gente voltou, e a gente voltou fazendo grito de guerra, feliz demais. Eu fiquei até mais alegre, mais, como é que eu posso dizer? Animada. Porque a gente sai com um propósito de salvar as pessoas do lago de fogo. Amém. Amém. Como eu sou menor do que as meninas, eu vou compartilhar, que eu também sou da adolescente. Brincadeira, irmãos, eu só quero justificar as meninas que estavam com muita vergonha de compartilhar. E aí eu fui conversar com elas, né, para elas não se sentirem coagidas a compartilhar. Nós não somos obrigados. E as bichinhas foi a primeira vez que elas participaram desse momento. Mas isso é tão louvável para Deus, porque essas meninas saíram para pregar o Evangelho junto com os jovens. E elas tiveram a experiência de orar pelas pessoas. A primeira vez que elas saíram, né? A Ana Elisa é minha vizinha de frente, né? Ela já tinha vindo a algumas reuniões de jovens e tal, mas ela nunca tinha tido essa experiência viva, né? De sair com os irmãos, e ela orou pelas pessoas. Irmãos, isso é maravilhoso. Júlia é amiga de Esté, foi para o aniversário de Esté, ficou simplesmente apaixonada pelo viver, né? Pelo movimento, e ela implorou aos pais para deixar ir lá para casa. Né? E os pais deixaram, porque eu conheço a mãe dela. Coincidentemente, eu conheço a mãe dela, e ela achou maravilhoso. E saiu junto com os jovens, participou de tudo. E Evelyn também, que eu fui atrás de Evelyn, para que ela pudesse participar também desse evento conosco. Mas da próxima elas vão compartilhar, porque eu vou trazê-las e obrigá-las. Brincadeira, meninas, brincadeira. Irmãos, é maravilhoso, viu? Maravilhoso ver esses jovens desfrutando. É como o Ellen falou, né? Eles saíram assim, né? Mais ou menos assim, com vergonha, sabe? Aquela timidez. Irmãos, quando esses jovens voltaram, eles voltaram com outro semblante, né? Eles voltaram com o Espírito de Deus agindo na vida deles, né? E por que eles estavam dessa maneira? Eles podiam estar cansados, com calor, que o sol já estava quente, né? Poderiam estar estressados, mas eles voltaram louvando a Deus. Vieram como um exército, né? Sérgio até ficou dizendo, e esses meninos estão indo e estão voltando, porque Ítalo estava fazendo grito de guerra e marchando no meio da rua, pareciam uns loucos. Irmãos, como a gente fica feliz vendo esses meninos fazendo isso, irmãos. Isso é tão louvável diante do Senhor. Foi tão cansativo, mas, irmãos, eu não me arrependo nem um minuto de ter acolhido os jovens. E nem um minuto, sabe? Eles fizeram a maior bagunça. Eu até briguei com eles porque eles deixaram o banheiro imundo, o banheiro o social, né? Mas, irmãos, isso é compensador diante do que a gente vê esses meninos desfrutando, né? Essa convivência é o que vai trazer o Senhor de volta, sabe? É o que vai manter esses meninos vivos, ativos, para fazer a vontade do Senhor. Amém. Que agarrem esse encargo. Receba, receba os adolescentes. Amém.
Fizemos, foi a primeira, né? Foi a primeira vez, tá bom? Então, certamente, né? Teve pontos positivos, teve pontos que precisam ser melhorados e a gente vai ajustar.